Tá começando o seu programa Vida e Saúde. Vem pra cá, tá na hora de se olhar diferente, se olhar com mais carinho, com mais atenção e perceber que você pode ser mais saudável com aquilo que você tem por aí, bem perto de você. Não é mesmo, doutor Rodrigo? Com certeza absoluta. Estamos aqui de novo nessa empreitada de levar saúde para quem sente dor. É isso, doutor Rodrigo Fortes vem aqui hoje. Ele que é fisioterapeuta, especialista em dor, vai falar sobre a campanha do Fevereiro Roxo, fibromialgia. Fica com a gente porque você vai entender de maneira muito completa hoje com a aula que ele vai dar aqui sobre esse problema de saúde que pode tirar a paz de muitas pessoas. Hoje também é dia de Claramente por aqui com o Dr. César Vasconcelos, respondendo aquelas dúvidas que vocês têm mandado pra gente aqui durante todo o Vida e Saúde, tá? Hoje também tem boletim de saúde com Flávia Souza e a nossa receita tá por conta de uma criativa salada de banana e repolho. Olha só, tropical, linda, brasileira e saudável. Daqui a pouquinho você aprende essa receita por aqui. Nós temos hoje como reflexão um texto muito lindo de Romanos. Romanos começa no verso 35, está aqui na meditação da mulher, você é preciosa. Até a meditação está colaborando com o Fevereiro Roxo, doutor, com umas lembrancinhas aqui. Romanos 8, versos 35, 38 e 39 são os textos para reflexão de hoje. Eu vou trazer algumas pérolas aqui para você, mas eu gostaria que você pensasse na sua vida, na sua existência e na atuação de Deus aí. Olha, quem nos poderá separar do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo da espada? Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Verso longo aqui para nossa reflexão hoje, mas profundo, longo e profundo. Que você tenha isso em mente ao lidar com as questões da sua vida. O amor de Deus é maior do que qualquer coisa. Vida e Saúde está começando, a gente vai ali e volta em 30 segundos. Prepara para ouvir e conhecer tudo sobre fibromialgia. A gente volta já. Vida e Saúde está de volta, vem aproveitar com a gente o assunto de hoje. Estamos acompanhados aqui do Dr. Rodrigo Fortes, ele que já esteve aqui, que deu uma aula muito boa sobre dor. Isso. Hoje vai falar sobre um problema que atrapalha muito a vida das pessoas, que é a fibromialgia. Aliás, é um assunto difícil até da gente entender, doutor, porque a fibromialgia parece que é tão completa assim e tão abrangente, né? Na verdade, é uma doença ainda muito nova, muito recente, né? E aí os critérios diagnósticos é que dificultam bastante, porque como é um acometimento que ele é multifatorial, então a gente tem um conjunto, né? A fibromialgia ela é uma síndrome. Então uma síndrome ela tem um conjunto de sintomas. E é esse conjunto presente na mesma pessoa é que vão determinar o diagnóstico. Então demora-se bastante para tentar entender o que está acontecendo com aquele paciente, se realmente é uma síndrome dolorosa do tipo fibromialgia ou de uma outra forma. Nós vamos tentar trazer isso aqui para você hoje. Só que antes de falar propriamente sobre a fibromialgia mais profundamente, né, a gente quer entender quais são os principais tipos de dor, doutor. Porque existe um tipo específico de dor para fibromialgia? As dores, basicamente, elas se mostram em 3 tipos. Aquela dor convencional que a gente sente quando tem uma lesão de tornozelo, por exemplo, uma virada de pé, né? Quando eu sem querer corto meu dedo, aquela é um tipo de dor nociceptiva. Ela está sendo provocada por uma lesão em algum tecido do corpo, tá? E essa lesão não é em um neurônio, é em outra parte, não é no nervo, é em outra parte do corpo. Então é uma dor nociceptiva, tá? O segundo tipo de dor mais frequente que a gente encontra
é a dor neuropática. A dor neuropática é quando a estrutura do sistema nervoso, ou os nervos, ou a medula que fica dentro da coluna, ou o cérebro, é afetado por um trauma, por uma lesão. E aí isso gera-se uma dor neuropática a partir dessa agressão na estrutura do nervo em si. Então vamos usar o exemplo da hérnia de disco. Tá. Então o disco se desloca, comprime uma inervação e essa inervação fica dolorida, fica doente, é uma dor neuropática, tá? Okay. E a dor nociplástica é quando o sistema nervoso central não consegue calibrar quanto de dor ele tem que mandar para essas regiões. Então, quando eu tenho lá um probleminha na mão, um cortinho na mão, ele tem que fazer essa leitura do quanto tem de lesão e produzir uma dor compatível. Só que o sistema descalibrado, ele produz dores incompatíveis. E a gente acha que quem está do lado de fora acha que a pessoa é exagerada, que ela não está... E esse problema não está nas extremidades, não está nos músculos, nas articulações, esse problema está no sistema nervoso central. Então, a dor nociplástica é o tipo de dor da fibromialgia. Vamos tentar desenhar isso aqui com a animação que a gente tem aqui, doutor? Chega aqui na tela, porque, olha, é difícil até da gente guardar esses nomes. Nociplástica. A primária, que é aquela dor mais simples, que é o que a gente sempre sente por lesão, é a dor nociceptiva. Então, nós temos aqui na pele pequenos receptores de impulsos nocivos. Vou pedir para colocar de novo aqui, isso, olha lá. Lá está no dedo aqui, então ali tem receptores. Queimei o dedo. Eu queimei o dedo, esses receptores vão informar o cérebro que aconteceu algo lá. O cérebro vai identificar o que aconteceu, qual é a magnitude do dano e o quanto de dor ele quer que volte lá para o dedo. Então, é um impulso que ele vai down, top, a gente chama, e daí ele faz a leitura e volta a dor, que é o top-down, que é o do cérebro para a extremidade. O comando está aqui. O comando está aqui. O cérebro define se vai doer, se não vai doer, quanto vai doer, quando vai doer, até quando vai doer. É o cérebro que define isso. Ele é o mentor de tudo isso. Inclusive, não é o tamanho existem da lesão. pessoas que têm lesões sérias e que acabam não percebendo. Exatamente. Então, não existe uma correlação direta entre tamanho de lesão e intensidade de dor. Então, não é uma lesão grande, vai gerar uma dor intensa. Não, nós temos lesões imensas, por exemplo, eu já tive casos de pacientes que tiveram amputação da perna num acidente de moto, por exemplo, e eu tive a curiosidade de perguntar para ele, olha, doeu na hora que a sua perna foi arrancada ali? E falou, olha, não doeu nada, parecia que eu tinha tomado um tapa na perna, muito forte, foi essa sensação que eu tive. Eu falei, mas como é que pode? E aí você vê uma pelezinha que sai do nosso dedinho aqui, que a gente vai e arranca, dá uma dor absurda, daí eu fico imaginando, olha a lesão que essa pele provoca e olha a lesão que é o arrancamento de uma perna, o trauma que produz. Então as dores não são diretamente proporcionais ao tamanho da lesão, mas a dor nociceptiva ela acontece assim, estimula, vem o trauma, ele vai e informa o cérebro codifica e manda quanto de dor. Isso é um sistema normal, isso é um sistema normal de produção de dor. Tá? Agora, na pessoa que tem fibromialgia, isso não acontece? Não acontece dessa forma. Daí a gente tem a segunda tela, ela apresenta isso pra gente. Então a gente tem aqui, ela vai ficar rodando várias vezes, eu vou apresentando. Primeiro está o dedão aqui, ó. Ok. Tá? Teve o trauma no dedão. Então o nervo que captura essa informação do trauma, leva para o cérebro, sobe pela medula, chega lá dentro do cérebro. A brain é o cérebro, tá? Ok. Então ele informa o cérebro aqui que tem um problema lá embaixo. Tá? Então sobe, vem até o cérebro. Quando esse impulso de dor ele não para, ele fica transmitindo o tempo inteiro que a dor crônica, essa dor persiste e fica ali, né? A gente vai ter uma ressonância, que é toda essa área que fica sendo afetada e o cérebro vai distribuindo para ela. Então olha lá, ó, veio o impulso, veio para o cérebro, o impulso continua, a dor não parou, continuou por dias. O cérebro começa dentro dele, dentro do sistema nervoso central, lá na cabeça, começa uma ressonância. As células gliais, que são essas aqui, elas vão recebendo impulsos elétricos, elas vão crescendo. E elas fazem essa ressonância e distribuem essa dor pelo cérebro todo. E essa dor vai voltando para o corpo todo. Porque é um volume muito grande Vira uma de coisa atividade sistêmica. elétrica. Exatamente. E isso também explica por que na fibromialgia ela apresenta uma hiperatividade cerebral como um todo. Ela é um sistema de hiperativação do sistema nervoso central, ele fica hipersensível.
porque ele fica muito funcionante. Todas as áreas do cérebro começam a funcionar ao mesmo tempo por conta desse mecanismo. E aí a gente tem ali a presença de ansiedade, distúrbios como depressão, insônia, todas as funções reguladas pelo cérebro, funções físicas, funções sensoriais, elas ficam afetadas por conta dessa hiperativação que o sistema nervoso apresenta no caso da fibromialgia. Fantástico. Você deu exemplo aqui com o dedão, mas poderia ter sido algum problema na coluna, no ombro? Qualquer área. Presume-se que o início da fibromialgia ela esteja ligado ou com uma dor que fica por muito tempo no nosso corpo, né? E a gente não consegue dar um fim nela, daí ó, esse estímulo fica mandando impulso o tempo inteiro para o cérebro, nocivo, e o cérebro produzindo dor o tempo inteiro. Ou também existem algumas teorias que possa estar ligado com um estresse pós-traumático. Então, um estresse súbito, tipo assim, um acidente ou um sequestro, um roubo, uma perda de alguém, que é um ente querido, de uma forma muito súbita. Então, parece que isso também está ligado com o processo de começo da fibromialgia. Como o Dr. Rodrigo explicou, vem para cá, doutor, agora, essa é uma doença relativamente nova. Sim. A ciência está empenhada, está tentando descobrir e desvendar o que está por trás desta doença. Agora, é o seguinte, ele explicou muito bem aqui o que é a fibromialgia, com esse desenho ficou mais claro ainda, doutor. Mas a gente também precisa perceber ela pelos sintomas. Sim. Porque também é difícil o paciente com fibromialgia ser creditado, né, pela globalidade da doença. Como a fibromialgia é uma doença que ela produz sintoma em diversas áreas no corpo. Então, daí está a dificuldade de se identificar a fibromialgia primariamente, no primeiro encontro, não é assim. O diagnóstico ele é feito por exclusão. Então, busca-se causas reumáticas, alterações no sangue, no sentido dentro da reumatologia, né? Se não existem causas reumáticas diretas, identificável por exames, e aí vai para outros processos como fratura, presença de tumores e assim por diante, e vai se descartando isso. Só que isso gera um gasto de energia muito grande no paciente com fibromialgia. Uma coisa é o profissional trabalhando para identificar, outra coisa é quem está sentindo aquela dor e precisando de um apoio. Então, como ela é uma síndrome, ela se comporta como um conjunto de sintomas, fica difícil a gente identificar a princípio. Demora, estima-se que o paciente leva em torno de 2 anos para identificar a fibromialgia. Agora pense o seguinte, você sofrendo aí uma semana com um problema de saúde, você sofrendo 2 anos, tem uma grande diferença. Então, talvez o sintoma mais clássico da fibromialgia seria essa dor disseminada e seguida do que você falou aqui, que eu quero trazer na tela aqui, sensação de fadiga ou cansaço, porque tudo isso gera muito estresse, muito desgaste. Eu entendo que esse seja o ponto que mais desgasta o paciente, que é a fadiga ao esforço, ou seja, uma baixa resistência muscular, uma baixa resistência física. Ele resiste muito pouco tempo a executar movimentos, tá? Então, essa sensação de cansaço, o fibromialgico, ele acorda cansado. Aliás, um outro sintoma é um sono que não é reparador. Exatamente, está presente. A dor, a fadiga e o segundo sintoma, fora dor e fadiga, seria o sono não reparador, os distúrbios do sono, né? Então a pessoa dorme, mas ela não sente que dormiu o quanto deveria. Ela deita, dorme, mas acorda pensando que não dormiu o quanto deveria. Isso gera cansaço, baixa energia. Como é que você vai depois passar um outro dia? Você já tem a dor e a fadiga. E aí você tem a baixa energia, porque o nosso corpo, a gente dorme para produzir energia. A gente desliga várias funções dormindo e aí vamos fazendo produção de ATP, que é a energia que mantém as células vivas. A cada respiração produz ATP. Vai sendo reservada, guardada em reservatórios. Quando estão todos cheios, a gente tem um despertar e acorda para usar. Só que se o sono não é profundo, se ele não tem aquela característica do sono reparador, os estoques de energia ficam baixos.
E aí, quando chega ali 10 horas da manhã, já acabou a energia. Uau. E como é que faz para passar o dia depois? E olha só esse outro sintoma aqui, que pode também piorar o cenário, que é a tendência para distúrbios de ansiedade ou depressão, doutor. Então, você imagina a dor, a sensação de fadiga, esse distúrbio do sono, o que isso traz para o dia a dia, a perda de empregos, não conseguir funcionalmente executar aquilo que eu quero, eu só faço aquilo que a dor me deixa fazer. Imagina todo esse turbilhão na sua vida e você levando 2 anos para conseguir um diagnóstico sobre isso. É claro, até pela atividade excessiva do sistema nervoso central que a gente mostrou na tela, a gente vai ter a presença de distúrbios de ordem psicossocial. Então, ansiedade, estresse, depressão, eles estão presentes também no quadro da fibromialgia. E eu não sei, eu conheço algumas pessoas com fibromialgia, doutor, e eu não sei se essa relação é real, né? Essas pessoas que eu conheço, elas são brilhantes. São pessoas acima da média, com capacidade acima da média. Talvez por isso, não sei o que a ciência fala, né? Dessa sensibilidade desse cérebro brilhante e travado por toda essa engessamento que a fibromialgia vai trazer. Ela vai gerando... Frustração, frustração, é um contexto biopsicossocial. A parte física, que é o bio, que é a dor, né? E daí começa a sensação da fadiga, daí entra na questão de ansiedade, estresse, depressão, já está no contexto psíquico, né? E isso tudo junto vai gerar a alteração do contexto social, porque aí eu não consigo ir ao teatro, ir à igreja, fazer compras, tocar a minha empresa, ir ao meu trabalho, eu não consigo mais fazer essas atividades sociais. Então você veja que uma panela de pressão. Com certeza, a princípio era só físico, e olha a magnitude que isso se transforma na vida de uma pessoa. Então, o profissional de saúde, ele tem que entender isso, ele tem que se esforçar para entender isso. Porque a gente precisa validar o sintoma do paciente com fibromialgia. Olha outro indicador aí de que pode ser fibromialgia, alterações intestinais. Isso também está presente na maioria das pessoas que têm diagnóstico de fibromialgia. Tem a ver com os neurônios de hábito aqui? intestinal. Talvez tenha, a gente não consegue entender ainda por que é que esse conjunto, todos esses sintomas estão presentes. Talvez tenha ligação por conta de ser uma doença que afeta o sistema nervoso central, Sim. afeta o cérebro. E existe o nervo vago. O corpo humano, ele depende do cérebro. O único órgão que não para, se o cérebro parar, é o coração. Entendeu? Porque o mestre já fez assim. Ele falou assim, pode bater a cabeça, mas a bomba continua funcionando. Uau. Então, a gente tem lá aqueles casos de morte encefálica, né? de morte cerebral, mas o paciente está vivo ali ainda, porque está batendo o coração. Então, se só o coração não é afetado pela função cerebral, não é controlado, então todas as outras funções ficam afetadas quando o cérebro se apresenta afetado, e isso acontece na fibromialgia. Olha outro sintoma aqui que a gente quer trazer para você. Alterações de sensibilidade nas extremidades. O que seria isso, doutor? Formigamento? É assim, ó, os nervos do nosso corpo, eles capturam as sensações que a gente tem no dia a dia. Então, o nervo captura sensação de tato, né? Se eu estou passando a mão fazendo um carinho, é tato. A sensação dolorosa, que é se eu estou dando um beliscão. E a sensação térmica, se está quente ou se está frio. Por óbvio, isso acontece para nos proteger de situações como arrancar o próprio dedo, colocar a mão numa chapa quente, é para nos proteger. Perfeito o sistema. Tá? O cérebro precisa identificar o que esses nervos estão trazendo de informação, para daí ele trazer de volta o quanto de incômodo aquilo vai gerar. Se ele quer que eu retire a minha mão dali, se ele não quer que eu retire. Como a fibromialgia, o cérebro se encontra hipersensível, ele está hiperprodutor de qualquer tipo de sensibilidade. Então, ela se aproxima, às vezes, tem casos que não conseguem cozinhar. Eles chegam próximo do fogão e aquele calor que vem é uma onda de calor tão forte que eles não conseguem ficar ali. Eles não se queimam, não. Mas eles têm a sensação como se tivesse um vulcão. Um exagero da percepção mesmo. O cérebro sempre vai produzir um sintoma exacerbado, aumentado de sensibilidade. Para proteger. Pentear o cabelo dói. Uau. Pentear o cabelo dói. A tração que a escova faz no fio de cabelo provoca dor. E não é difícil imaginar esse último sintoma que a gente quer trazer aqui, né, gente? Olha, com todos esse conjunto aí, um déficit de memória, um cérebro que está cansado de trabalhar só com dor. Exatamente.
O cérebro, ele tem muita dificuldade para fazer ações múltiplas, fazer várias ações ao mesmo tempo. Ele se subdivide. Mas você imagina um cérebro tão fadigado por esse estresse provocado continuamente, porque é dor dormindo, é dor acordado, é dor dormindo, é dor acordado. Então, um cérebro que funciona em alta rotação continuamente. Por isso que as práticas de meditação, de tai chi, são práticas de exercícios físicos que envolvem muita respiração, que geram uma calmaria interior. O poder da oração nesse sentido, da calmaria interior. Então, são práticas que levam o cérebro a reduzir um pouco aquela velocidade que ele está. A sensibilidade, olha só, gente, Isso, ó, parece que a gente está pintando um quadro aqui muito exagerado. Na verdade, o Dr. Rodrigo é especialista em dor. Ele tem ajudado muitos pacientes a entender o que está acontecendo para partir para a ação. A gente vai tratar um pouquinho disso aqui no próximo bloco. Mas eu já adianto a você que você pode dar uma sapeada e dar uma conhecida no trabalho dele através do Instagram. Vai lá, @Instituto Rodrigo Fortes, vamos de novo, @Instituto Rodrigo Fortes, para você que quer conhecer o trabalho que ele realiza, além dessa aula que ele está dando aqui. Vamos para o intervalo, doutor, depois eu quero saber um pouquinho mais sobre isso. A gente vai ter até uma demonstração prática aqui de alguns tratamentos que podem ajudar a pessoa com fibromialgia. A gente volta já com muito mais aqui no Vida e Saúde para você.